Vai dar Vasco. Leve em 2020. Vai dar Vasco. Leve em 2020. Tamo junto, Levencian. Muito boa noite, torcida vascaína. Boa noite, Rio de Janeiro. Boa noite, Brasil. Vai dar Vasco. Mais uma vez, você está aqui com a gente ao vivo na live do Leven. Sempre para falarmos de coisas boas. Sempre para dar muita esperança a você, torcedor vascaíno. Esperança de coisas concretas, de coisas reais que vão acontecer quando o nosso futuro presidente assumir o comando do Clube de Regatas Vasco da Gama. Importante termos grandes times, termos ídolos. Isso o Vasco vai voltar a ter, com certeza. Importante termos paz. Um clube pacificado. Um clube que é conhecido como Clube do Bem. O Vasco da Gama é um exemplo de futebol e de clube. A história do Vasco da Gama é a mais bela história do futebol brasileiro e mundial. Sendo assim, é importante darmos exemplo. E vamos começar a fazer isso novamente desde já. A partir das eleições, que você, torcedor cruzmaltino, vai poder virar essa página, mudar de vez a história do Clube de Regatas Vasco da Gama para melhor novamente. E você, torcedor, sempre fez isso. Fez o Clube de Regatas Vasco da Gama ser diferente. O Vasco precisa ser pacificado. O torcedor quer isso. O torcedor quer a paz dentro de São Januário e de todas as sedes do nosso Vascão da Gama, nosso time, o nosso clube de coração. Na live do Leven, ele tem que estar. Cadê o Leven? Olha ele aí, ó. Tá lá com aquela camisa, deixa eu ver direitinho, retrô, bacana, né? Capa, cordãozinho aqui na camisa. Eu tô vendo que tem uma coleção de belas camisas do Vascão da Gama. Fale dessa coleção para mim, não me esconda, né? Eu vou dar uma olhada nessa coleção de pertinho. E me diga se eu tô errado ou se eu tô certo. O Vasco tem uma história belíssima. A gente quer continuar essa história, mas o Vasco precisa mudar várias coisas para voltar a ser aquele Vasco de títulos, de craques, de história belíssima e de muita paz, né, Leven? Boa noite para você, meu futuro presidente. Boa noite, Sandro. Boa noite, vascaínas, vascaínos de todo o Brasil. É uma alegria estar com vocês aqui, mais uma ocasião. A coleção é boa, viu, Sandro? São dezenas de camisas de várias épocas diferentes. Eu sou, como todos os vascaínos, né? Isso marca o torcedor vascaíno, né? Então, eu sou um grande apaixonado pelas nossas tradições, pelas nossas cores, pelos nossos símbolos, e sempre que puder, vou tentando aumentar a minha coleção de camisas do nosso grande Vasco da Gama. E ontem tivemos uma live muito especial, né, Sandro? Com a apresentação e o anúncio do Francisco Lopes, que foi CFO, diretor financeiro do Barcelona e do Manchester City, né? Ajudou esses dois clubes a se recuperarem economicamente e vai fazer parte do nosso time de executivos para que a gente possa ter novamente um Vasco forte, um Vasco arrumado, um Vasco organizado, um Vasco que respeite as suas tradições, para que nós possamos efetivamente voltar a caminhar, né, numa jornada de glórias para o nosso Vasco. Sandro. Ô, Leven, antes de eu chamar o convidado, nós temos um convidado bacana, especial hoje, né? Eu vou te dizer o seguinte, o meu filho mais velho, o Davi, ele assistiu todo o programa, né? O Bernardo fica para lá e para cá, mas fica perguntando o que está dando, né? Me explica, e o Davi assistiu tudo. Você sabe que você já começou a empolgar as crianças, né? Porque as crianças são ligadas no futebol internacional hoje também. Você já começou a empolgar as crianças, você colocou um profissional do Barcelona, que hoje já faz parte, né, da sua equipe, né? O torcedor vascaíno, de uma geral, acredito que tenha ficado muito feliz
com o que viu. O que me deixa mais empolgado também e esperançoso é quando eu vejo uma criança, Leve, voltar a ter alegrias dessa maneira, assim, se empolgar com o futuro do Vasco da Gama. Porque eu penso que você também tem essa preocupação com as crianças, né? As crianças, nós que tivemos um Vasco forte há um tempo atrás, a gente viu que o quanto é difícil você manter crianças ali firmes e empolgadas com o nosso time nesse monte de dificuldade que a gente tem passado de tudo que é canto, dentro e fora de campo, né, Leve? Não, sem dúvida, né? Eu acho que, em primeiro lugar, o próprio futebol brasileiro ele está perdendo espaço para o futebol internacional. Eu tive uma conversa essa semana com o diretor da Globo, Fernando Manuel, e ele falava da preocupação da audiência, por exemplo, do campeonato inglês no Brasil está aumentando muito. Então, a gente precisa realmente aqui melhorar o ambiente de negócios do futebol brasileiro, né? Torná-lo mais transparente, torná-lo mais profissional. E, especialmente no Vasco, a gente está muito preocupado realmente com as crianças, Sandro, até porque eu, particularmente, tenho 2 em casa, né? 2, evidentemente, vascaínas. Né? E a gente quer que elas e as crianças vascaínas possam gritar "é campeão", como nós, que somos mais velhos, cansamos de gritar num passado aí, e a gente quer que isso volte a acontecer. Esse é o Leve preocupado também com os nossos pequenos torcedores que voltarão muito em breve, viu? Pequenos torcedores vascaínos que voltarão muito em breve a ter bastante alegrias com o Clube de Regatas Vasco da Gama em todos os sentidos. E nessa live do Leve em especial de hoje, nós temos um convidado que eu vou chamar agora, você não, eu vou chamar, você vai dar as boas-vindas, nosso benemérito, né? É um vascaíno de mão cheia, é um grande torcedor Cruz Maltino. Cadê? Coloca ele aí. Luiz Manuel Fernandes está aparecendo? Apareceu. Olha ele aí, ó. Com a camisa do Vascão, seja muito bem-vindo. Claro. Né? Ô, rapaz, que camisa bonita, hein? Eu estou desconfiado que vocês têm coleções aí, olha aí, ó, tá vendo? Ah, rapaz, como é bom, é cada camisa uma mais bonita do que a outra. E é muito orgulho. Ano, é com muito orgulho que a gente te recebe aqui, né? Obrigado pelo seu carinho, obrigado pelo seu apoio. Eu vou deixar com o nosso futuro presidente, né, para te dar as boas-vindas, né, e bater aquele papo bacana com você, e naturalmente vou participar também. Uma visita ilustre, um convidado ilustre para a torcida vascaína nessa live do Leve. Aí, meu presidente. Sandro, primeiro eu queria dizer que a tua camisa é muito bonita também, viu? Hoje você me fala a sua. Eu ganhei essa camisa, mostra aí direitinho, isso. Eu ganhei essa camisa, é a nova, né, moça? Eles não estão olhando, né? E meus meninos ganharam também, o Davi, o Bernardo, viu, Luiz Manuel? E a minha esposa também ganhou essa camisa do meu presidente, né? Tá pensando o quê, rapaz? O cara, ele mandou para mim, aqui, ó, você tá doido, é bom demais. E aí, eu tô muito bem uniformizado aqui, rapaz, você tem que ver, a camisa me deixou até mais magro. Essa aí é tamanho M, né, Sandro? É M, eu tô usando M de mamute, né? Não, rapaz, ô Luiz Manuel, rapaz, eu vou falar uma coisa pra você, eu tava vestindo G, do nada virou GG. Né? A gente fica muito dentro de casa, né? Aí come muito salgadinho, tira gosto, né? Então, você sabe como é que é esse negócio. Pode ser as empresas estão encolhendo as camisas também, viu, Sandro? Eu acho. Aí eles falaram assim para mim, Sandro, nós vamos mandar para você uma camisa fit, né? Você trate de caminhar e dar uma corridinha. Até agora a camisa está dando, né? Tomara que não. Mas é uma belíssima camisa. A camisa não tem camisa feia na camisa do Vasco. Não vem me falar também alguém. É a camisa mais bonita que existe. E essa cruz aqui, ó, né? Só pode tirar onda quem tem ela. Eu sei que a gente atravessa um mau momento ali, um mau momento aqui, mas tudo vai ser colocado no devido lugar, nos trilhos. Se Deus quiser, eu estou confiando nisso, né? E vai depender do torcedor, do sócio, isso vai acontecer.
Tô falando muito, hein? Ô, Luiz Manuel Fernandes, ô, levem! Vamos falar também. Deixa eu pedir licença aí, esse papo de vascaínos aí, muito agradável, mas vou pedir para me dirigir aqui aos vascaínos com muita sinceridade, muita seriedade, porque é uma alegria para o Projeto Somamos ter aí, né, a convergência do Luiz Manuel Fernandes. O Luiz é grande benemérito do Clube de Regatas Vasco da Gama. Ele é professor e pesquisador universitário, Sandro. Ele é professor da PUC e da UFRJ. Não é pouca coisa não, Sandro. Você ser professor, você estudar na UFRJ e na PUC já é difícil. Imagine você ser professor ainda da UFRJ e da PUC. Ele foi já secretário executivo do Ministério de Ciência e Tecnologia, foi presidente da FINEP, foi diretor da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, foi uma das grandes autoridades do nosso esporte, foi secretário executivo do Ministério do Esporte, foi o coordenador do Grupo Executivo da Copa do Mundo, coordenador do Grupo Executivo dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, na cidade do Rio de Janeiro, e já foi também presidente do Conselho Deliberativo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Ou seja, o Luiz ele tem uma vivência, uma experiência de Vasco que pode agregar e somar muito ao projeto Somamos. O Luiz tem uma experiência também fora do Vasco de ter sido uma grande autoridade do esporte brasileiro, foi a pessoa que coordenou o grupo executivo tanto da Copa do Mundo como dos Jogos Olímpicos, Sandro. Então, é alguém que soma muito para a construção de um Vasco muito forte, é alguém que pode me ajudar, né? Porque eu, na política do Vasco, tenho muito pouca experiência, né? Embora eu esteja aí muito ávido de somar, de agregar, de colaborar, para que a gente possa construir um Vasco mais forte, né? Eu tenho pouca experiência na política do Vasco, então o Luiz é alguém que pode agregar bastante nesse particular, porque vivencia e vive Vasco há muitos e muitos anos, e além disso, pode nos ajudar muito com relação ao desenvolvimento dos esportes olímpicos, com a experiência que ele tem, com os contatos, com a rede de relacionamentos que ele tem, por ter sido, né, uma autoridade do esporte brasileiro, né, por ter sido a pessoa que coordenou o grupo executivo tanto da Copa do Mundo como dos Jogos Olímpicos. Então, é alguém que agrega muito, que me ajuda internamente, certamente poderá me ajudar muito internamente no Vasco, que também poderá me ajudar a consolidar as instituições do Vasco, que a gente não quer, Sandro, de maneira alguma. Eu acho que quando a gente procura um posto como esse, tão importante, de ser presidente de um clube centenário como o Vasco, a gente não pode entrar no clube chutando a porta de ninguém, né? A gente pede licença com muita humildade, com muito respeito, e acredito que o Luiz ele possa construir junto conosco essas pontes para que a gente dê tranquilidade a todos, dê estabilidade a todos, segurança de que a gente vai tentar mudar o Vasco para melhor, com a participação de todos da maneira como tem que ser, democrática, debatida, para que a gente possa realmente entregar um Vasco para todos os vascaínos. E, além disso tudo, Sandro, a experiência do Luiz, com certeza, soma também para preencher uma carência que eu acredito que o Vasco tem hoje, que é de representatividade institucional externa. Nós perdemos muito isso nos últimos anos. O Vasco está muito carente de uma representatividade institucional junto aos órgãos públicos, juntos ao governo municipal, ao governo estadual, ao governo federal, às instituições como um todo, ao Ministério Público, ao Tribunal de Justiça. Eu acredito muito que o Luiz, com a expertise dele, com a rede de relacionamentos dele, com a integridade que é essa pessoa, Luiz Manuel Fernandes, antes de mais nada, que a gente vai também abrir muitas portas para que a gente possa fazer decolar o Somamos, que está muito bem planejado, mas que requer a segunda fase. O Somamos ele precisa ser implementado. A gente tem que tirar ele do plano ideológico, né,
e torná-lo possível de ser executado. E eu acredito muito que o Luiz ele é a pessoa certa e adequada, vascaínos, para nos ajudar, tanto interna quanto externamente, a implementar o projeto Somamos do Vasco. Luiz, olha, muita deferência, muita alegria, é uma honra ter você aí apoiando a nossa candidatura, apoiando o projeto Somamos. Eu te recebo aqui com muita alegria, com muita honra também, porque nós sabemos quem você é, o que você representa. Você é um dos ícones do esporte nacional e um grande vascaíno, e eu espero poder contar com toda a tua ajuda, teu empenho, para que a gente possa construir esse Vasco que a gente precisa entregar para o vascaíno, para que a gente possa efetivamente fazer um Vasco melhor. Muito obrigado, Luiz. Bom, em primeiro lugar, queria saudar todos os vascaínos e vascaínas que estão nos acompanhando, nos assistindo, saudar o Sandro Gama e, em particular, saudar o nosso candidato a presidente Levinciano, agradecer suas generosas palavras a meu respeito, é um sentimento de admiração mútua e é um sentimento de admiração movido por um valor comum, um objetivo comum, um sentimento comum, que é a recuperação das glórias do nosso querido Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, eu sinceramente acho que a nossa convergência nessa candidatura, agora do Levin para presidente do Vasco, ela é uma convergência que pode abrir um novo ciclo político no clube, um ciclo marcado pelo respeito, pelo diálogo, pela pacificação interna, pela unificação em torno de um projeto, para que o Vasco possa se reerguer, para que nós possamos ter uma legião de crianças vascaínas, né, empolgadas com o nosso sucesso no esporte, com as nossas conquistas, com as nossas glórias, porque esse é o rumo que pertence ao Vasco, esse é o papel que é do Vasco, esse é o lugar do Vasco que ele tem que ser recuperado. Então, eu estou muito feliz com a nossa convergência, com a oportunidade de estarmos aqui juntos participando desse programa. E eu queria dizer um pouco, eu acho que essa junção que nós estamos aqui viabilizando num projeto de reerguimento institucional, eu acho que ele é um projeto de esperança para a torcida vascaína. O Levin citou aí algumas funções públicas que eu exerci e que exerço ainda, né? Todas muito importantes, eu me orgulho delas. Mas não há nenhuma posição ou condição que me orgulhe mais do que ser torcedor e sócio do Vasco. E eu acho que é momento de nós colocarmos a defesa do clube acima de lógicas pessoais, acima de lógicas de grupo, porque o confronto de grupos movidos por preconceito e ódio tem gerado um quadro de fragmentação muito negativo para o clube, e o reerguimento do Vasco passa por esse movimento de unificação e pacificação interna, e eu tenho certeza que a nossa convergência nesse projeto, que num primeiro momento é eleitoral, visando as eleições para presidente do clube, mas é um projeto de médio e longo prazo. É um projeto de recuperação do clube, de resgate do clube. E eu estou muito feliz, portanto, de poder estarmos juntos aqui, construindo uma nova página na história do clube, e eu, sinceramente, acho que é isso que nós estamos fazendo. Espero que o nosso exemplo de convergência possa convencer outros atores do mundo político do Vasco que esse sim é o caminho correto para o Vasco reconquistar sua posição de destaque no esporte brasileiro e mundial. Eu lamento muito que ainda tenhamos atores políticos no clube que não compreendam a importância da pacificação, da unificação, do diálogo e do respeito à instituição. Então, eu estou muito alegre aqui com a nossa convergência, com a nossa união. Eu acho que o Vasco poderá construir dias muito melhores a partir dessa trajetória. Eu queria um pouco, eu não sei, Levin, se eu estou interrompendo você, não sei qual é a dinâmica aqui do programa, mas se você me permitir, eu queria dizer um pouco, talvez, os três pilares principais que me moveram a construir essa convergência contigo na campanha deste ano. Eu entendo que são três bases principais.
A primeira base está no próprio nome do projeto que você escolheu para implementar no clube. Somamos. Né? A mensagem que é passada por esse nome, para além do nome, é uma mensagem forte, né? Que o clube precisa de união. Somamos aponta para convergência, aponta para união, aponta para cooperação, aponta para um espírito de mutirão de forças e de capacidade na defesa do clube. E eu acho que, sinceramente, é isso que o clube mais precisa. E aqui, portanto, nós encontramos um caminho comum para transformar essa mensagem em realidade, quer dizer, dando um exemplo para o mundo político do clube, de que a união é possível. Nós não precisamos nos continuar alimentando de ódios e preconceitos. Temos que construir pontes para que o Vasco possa se erguer. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que é um ponto que serve de base para a nossa convergência, que é a defesa justamente da pacificação, da unificação, da convergência, do diálogo dentro do clube. Um segundo pilar que eu acho que é muito importante é justamente a sua visão e a sua proposta de gestão inovadora para o clube, com proposições concretas e sustentáveis para enfrentar e resolver a curto prazo a asfixia financeira que hoje paralisa o Vasco. Então, o anúncio feito ontem da vinda desse executivo de grande experiência internacional para somar, né, nesse esforço é um sinal de que nós teremos condições de equacionar a curto prazo essa dívida que nos asfixia e, com isso, já partir para a montagem de equipes competitivas no futebol e em outros esportes já no ano que vem. Porque o Vasco tem pressa. O Vasco não pode se contentar com a posição medíocre em que ele se encontra hoje e, portanto, o que a sua proposta de gestão inovadora traz através do Somamos é uma possibilidade de equacionamento a curto prazo dos principais desafios que o clube enfrenta. Eu acho que isso atende e responde a uma angústia da torcida vascaína, uma angústia do sócio do clube. Ele está bastante preocupado com esse quadro de asfixia que hoje nos segura para trás, não nos permite refletir no desempenho técnico esportivo o tamanho do Vasco, o Vasco gigante como ele é. Também nas propostas de gestão, outra iniciativa que muito me animou e sedimentou essa nossa convergência é a valorização da torcida do Vasco, essa torcida gigante e apaixonada, como principal patrimônio do clube. E não só valorizá-la como principal patrimônio do clube, mas mobilizá-la para ser uma fonte também de geração de receita para a sustentabilidade da capacidade esportiva do Vasco. Então, essa é uma proposta também do projeto Somamos, com a qual eu me identifico e gostaria de ajudar também a construir esse projeto. E o terceiro pilar, Leve, mas eu estou animado com a perspectiva da nossa união e convergência. Mas eu queria chamar a atenção para um terceiro pilar, que é justamente uma posição firme em defesa do Vasco e da sua modernidade institucional. Mas uma modernidade, como você bem disse, que não pode prescindir da preservação dos valores e das raízes que sempre nos marcaram. Valores como a luta contra o preconceito, contra o racismo, e raízes que marcam o Vasco como um clube de origem popular. E isso tudo incorporado ao projeto de modernização institucional. Eu acho que nós temos que, justamente, consolidar institucionalmente o clube para que ele não continue sofrendo ingerências e imposições de fora para dentro. Os poderes do clube têm que ser respeitados, o estatuto do clube tem que ser respeitado, ele tem que ser modernizado, mas tem que ser respeitado. Nós temos que retomar a agenda da reforma do estatuto para ter instrumentos mais modernos de gestão no clube. E tudo isso, modernizando a instituição, mas preservando valores e raízes. Então, acho que esses são os pilares que permitem a nossa construção conjunta, e eu acho que o Vasco, o torcedor vascaíno, o sócio vascaíno,
pode ter grande esperança e grande certeza que estamos construindo um futuro melhor para o nosso amado Vasco. É isso, Sandro. Bacana, hein, Sandro? Bacana, né? O Luiz Fernandes, o Luiz Manuel Fernandes, ele tem muito conhecimento, sabe tudo de Vasco da Gama, né? Eu fiquei feliz, né, com essa chegada, veio para agregar bastante. É um cara que respira Vasco, né? Sabe todos os caminhos em que a gente pode trilhar também, né, para que tenhamos bastante sucesso. Então está chegando para agregar realmente. Eu queria te perguntar, Luiz Manuel Fernandes, que é o nosso convidado especial na live do Leven hoje, o que você achou desse trabalho do Leven, né? De toda a equipe, né? Na verdade, o Leven há 2 anos começou a fazer um trabalho para chegar com projetos concretos, né? Você já deve ter acompanhado tudo isso aí. E há 2 anos que o Leven viaja para a Europa, vai para lá, vai para cá, né? Busca conhecimento nisso, naquilo, procura saber quais as principais necessidades do clube, né? Tem reuniões importantíssimas, né, com pessoas que vão agregar, né, e já começaram, né, a agregar há bastante tempo já, né, pensando no futuro do Vasco da Gama. Queria saber como você viu isso aí, esse trabalho todo do nosso futuro presidente, já há 2 anos, né, começando bem antes, né? Ele não chegou e falou assim, quero ser presidente. Não, ele foi lá, correu atrás, procurou saber de todas as coisas, as necessidades do clube, foi para a Europa, ficou não sei quantos dias, né, o Leven, na Europa. Queria saber a sua opinião em relação a isso. Não, é fantástico, Sandro. O Leven mesmo disse na sua apresentação muito generosa a meu respeito que nós temos perfis complementares. E eu acho que é exatamente isso. A complementariedade desses perfis agrega também uma rede de relacionamentos variados entre nós, dado o perfil de cada um, mas que também são complementares, no que eles podem agregar de ganho para o nosso clube. Quer dizer, o que eu acho que talvez eu e o Leven tenhamos em comum é justamente a disposição de usar todo um capital de trajetória profissional exitosa, com sucesso, fora do clube, para agregar qualidade, capacidade para o Vasco poder superar os seus desafios, os seus problemas. Então, esse trabalho feito pelo Leven, ao longo dos 2 últimos anos, foi um trabalho muito importante. Quer dizer, ele identificou os principais entraves que o Vasco enfrenta para poder se reerguer, procurou gerar soluções de gestão inovadoras e sustentáveis para esses entraves, para esses desafios, agregou capacidade a partir da sua trajetória, montou contatos, estabeleceu pontes para poder agora apresentar isso para o sócio do clube no momento da eleição. Em paralelo, durante esse período, nós nos envolvemos, eu como membro do Conselho Deliberativo do Conselho de Beneméritos do clube, num trabalho também árduo de levar adiante uma discussão de reforma do Estatuto que permitisse aprovar um Estatuto mais moderno que desse sustentação para alternativas de gestão inovadoras a serem implementadas no clube. Então, digamos assim, na estratégia militar é um movimento de pinça, né? Você tem movimentos de forças operando por campos opostos que depois se unificam para um projeto e um resultado comum. Sem ter combinado ao longo do tempo, eu acho que foi justamente isso que nós fizemos. Nós fizemos um movimento de pinça, né? Quer dizer, o trabalho do Leven, né, de mobilizar uma rede de apoios a partir da sua trajetória, encontrar soluções de gestão para atacar os principais problemas do clube, em paralelo e fundamentados pela mesma visão de construção institucional, nós travamos todo um movimento interno de modernização institucional que tem que ter continuidade para amparar soluções inovadoras de gestão no nosso clube. Vale dizer que eu acho que uma das grandes conquistas desse processo que nós fizemos internamente no Conselho Deliberativo, no Conselho de Beneméritos, foi a aprovação por unanimidade no Conselho de Beneméritos da introdução das eleições diretas no clube. Isso é trabalho... Aliás, às vezes o pessoal tem certo preconceito em relação aos beneméritos, são muito atrasados. Devo dizer que no início havia muitas dúvidas
se o próprio Conselho de Beneméritos aprovaria a proposta das diretas dentro do clube, e acabou sendo aprovado por unanimidade. O que me indica, eu acho que ao Levin também, ao Sandro e a todos os que nos ouvem, é que, havendo diálogo, espírito vascaíno, todas as diferenças podem ser superadas, porque o que nos move a todos é a paixão pelo clube. Não nos deve mover ódio e preconceito contra irmãos e irmãs vascaínos. Deve nos mover a paixão pelo clube e a disposição de colocar toda a nossa energia, toda a nossa capacidade a serviço do seu reerguimento. É isso. Ô, Sandro, deixa eu fazer um comentário. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Luiz aí as palavras dele, né, de acolhimento à nossa candidatura, né, de convergência. Realmente, eu me sinto verdadeiramente honrado de ter uma pessoa como o Luiz caminhando conosco na construção desse Vasco que a gente acredita. Eu acho importante. O Luiz é uma pessoa que pode efetivamente nos ajudar nessa aprovação das diretas no Conselho de Beneméritos. A atuação do Luiz foi marcante nesse particular, né? Eu queria também dizer, Sandro, que a nossa candidatura e o nosso projeto Somamos, como o próprio nome diz, acho que foi realmente uma escolha muito feliz desse nome, né? Porque é exatamente hoje o que o Vasco precisa, que as pessoas somem e não dividam. A gente há muito tempo está se dividindo. Os próprios grupos políticos se dividem em 2, 3 diferentes grupos. Então, a gente vive uma fase no Vasco há muitos anos de muita divisão. E isso diminui. E quando a gente fala de somar, isso tem uma mensagem muito simbólica com relação a pensar diferente a maneira de construir um Vasco moderno, que a gente saia desse lugar de antagonismos, que a gente saia desse lugar de divisões e que a gente possa somar. Então, o nosso convite de conhecer o projeto Somamos continua de pé para todos os agentes políticos, né? Eu convidei o Luiz para conhecer o projeto, o Luiz me deu a honra de me permitir apresentar ele com muita humildade, né, por conta do pouco tempo que eu tenho de política do Vasco, comparado com o tempo e o conhecimento que o Luiz tem sobre Vasco e política do Vasco, né, mas ele teve também essa humildade de ouvir, né, um vascaíno que tivesse um projeto para o Vasco, que pudesse, de alguma maneira, colaborar. E nós estamos aqui, mais uma vez, Sandro, convidando todos os grupos políticos, todos os agentes políticos a conhecer o projeto Somamos. Eu lamento muito que eu tenho ouvido de alguns vascaínos, por exemplo, de que eles sequer querem conhecer o projeto. Eu acho que, se nós estamos aí com uma proposta de colaboração, por que não ao menos conhecer o projeto, né? Então, isso está aberto. Eu ouvi também de alguns vascaínos que conheceram o projeto. Puxa, esse projeto é maravilhoso. Mas eu agora já estou comprometido com agente político tal ou com grupo tal. Gente, eu acho que está na hora de nós todos fazermos, como o Luiz chamou a atenção aí, uma grande força-tarefa em favor do Vasco. O Vasco agoniza. O Vasco está no CTI, gente. O Vasco, esse ano, foi o 7º colocado no Campeonato Carioca. Não é no Campeonato Brasileiro, não, é no Campeonato Carioca. Né? Nós não estamos mais conseguindo fazer frente aos nossos adversários. Então, não há mais por que dividir, não há mais por que alimentar o ódio, não há mais por que alimentar a discórdia dentro do clube. Isso não quer dizer que todos sejam obrigados a pensar igual. Não é isso que está se falando. Mas que a gente pode debater programas e projetos para o Vasco com mais maturidade política. Infelizmente, nós temos vivido uma fase no Vasco de muita imaturidade política, e o que o Luiz chama a atenção, eu compartilho aqui a minha preocupação, de que o Vasco não pode ter poderes paralelos externos. Um clube é um lugar onde as pessoas têm que ter maturidade política de se autodeterminarem, principalmente porque a gente está no ambiente esportivo. O ambiente esportivo, por que o esporte deu certo no mundo? Não sei nem se o Luiz
concorda comigo com esse raciocínio aí, porque a gente não combinou nada, né, Luiz? Isso, exatamente. É feito de improviso mesmo, e você vê que as nossas ideias estão muito convergentes em função daquilo que a gente quer com o Vasco. Né? Mas quando a gente está num ambiente esportivo, porque um dos grandes fatores que contribuem para o esporte ser sucesso no mundo todo é que a regra esportiva é a mesma, independente da cultura jurídica, onde está inserido o esporte que está sendo praticado. E isso você só consegue num ambiente privado de autonomia e autoexecutividade. Né? Por isso que se criou aí os ambientes regulatórios da FIFA, né? Os ambientes regulatórios do Comitê Olímpico Internacional, né? Porque o esporte ele se resolve dentro de si mesmo. Ele busca estar além do Estado. Né? Ele está ali num ambiente privado de construção de uma autonomia. E quando você vai para um clube de futebol, você não pode ter um clube de futebol que toda hora sofre intervenção externa, provocada pelo fato que os vascaínos não conseguem sentar e dialogar para buscar o seu interesse comum ou o interesse comum em favor do Vasco. Então, eu acho que o projeto Somamos ele tem essa preocupação também com a institucionalidade. Né? Eu pretendo ser um presidente, caso assim a maior parte dos sócios vascaínos queira, um presidente que respeita o estatuto e que respeita a dotação orçamentária, porque isso é o básico de integridade que você pode ter no respeito à instituição que você quer presidir. Então, se você quer uma mudança, então vamos procurar mudar o estatuto, né, de maneira a permitir que aquela mudança possa ser implementada. Então, eu estou aqui, Luiz, contando com a tua ajuda, com a tua experiência. Eu acho que é importante, sim, a gente modernizar o estatuto. Eu acho, você sabe, já te falei isso aí fora do programa, né, da minha preocupação em a gente ter uma receita mais recorrente, mais estável, que não seja tão dependente do futebol, porque é um item que você não tem controle direto. Então, quem controla as possíveis receitas do futebol é o mercado. Então, a gente tem aí um ecossistema de torcedores que a gente precisa trabalhar. Esse é o grande ativo no mundo hoje, que é a economia digital. Empresas como Facebook, como Amazon, como Google, como Instagram, né, são instituições que estão crescendo exponencialmente no mundo, justamente por terem um ecossistema de pessoas que compartilham uma paixão e interesse comum. Né? Isso é o que a gente tem de maior ativo no Vasco. E eu conto com você, Luiz, para que a gente possa modernizar o nosso estatuto e chegar até o ponto, né, que você sabe que é uma das minhas bandeiras, da gente fazer, se é possível, o sócio-torcedor votar. Né? Ainda que não seja no nível de entrada, no nível mais elevado, de um ticket médio melhor, mas a gente quer dar essa oportunidade de direito para que a gente possa expandir finalmente o nosso colégio eleitoral e não ter essas eleições tão conturbadas como são as eleições do Vasco, com tantos vetores, né, que podem não ser assim muito republicanos, para que a gente possa ter efetivamente uma democracia institucionalizada de uma maneira mais efetiva no nosso clube. Levem primeiro que eu estou inteiramente de acordo com todas as suas ponderações e observações. Eu resumiria isso talvez numa frase. Né? O Vasco tem que ser senhor do seu destino. Ele não pode estar sendo administrado ou gerido de fora para dentro, de quem possivelmente nem vascaíno é, dando determinações e bloqueando ações dos poderes soberanos do clube. Então, acho que o Vasco tem que ser senhor do seu destino. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, também acho que eu vou talvez usar meu V de professor aqui. Tem um sociólogo inglês muito conhecido, Norbert Elias, que teoriza na sociologia sobre futebol. Ele diz que o futebol é o esporte, de maneira geral. Né? O esporte é uma espécie de simulacro da guerra. Né? Você transfere o conflito que era feito no campo de batalha para um território determinado, que é o campo, né, ou a quadra, né, com regras, né, e regula para que haja disputa sem violência. Então, nós operamos no esporte nesse terreno. Nesse terreno, e visto dessa maneira, a força relativa
de cada concorrente é determinante. Então, nós temos que sempre mirar os nossos adversários e ter um projeto que nos coloque na primeira linha da disputa que está em curso. Então, isso acho que torna urgente para nós tirar o Vasco do patamar de incapacidade de enfrentamento que ele se encontra hoje com seus principais rivais por asfixia financeira que se traduz em debilidade técnica para montar elencos mais competitivos. Então, uma das esperanças que eu tenho, se esse projeto nosso conjunto for vitorioso, é que nós possamos ter um equacionamento dessa questão a relativo curto prazo, o mais rápido possível, para nos retornar num patamar de competitividade à altura do tamanho do Vasco. E, ao fazê-lo, nós também criamos um ambiente de maior estabilidade e consolidação institucional. E poderemos confrontar uma agenda de modernização institucional e modernização do Estatuto, talvez com menos ódios e preconceitos sendo mobilizados em torno dessa matéria e com um ambiente mais pacificado para poder ter uma agenda propositiva de modernização do clube. Devo dizer, eu tomo o exemplo que eu já mencionei das diretas. Havia muita dúvida se a bandeira da direta seria aprovada. Ela foi aprovada por unanimidade no Conselho de Beneméritos e no Conselho Deliberativo para ser incluída na reforma do Estatuto. Chegou-se a apresentar nos debates, mas já num período mais tardio, a possibilidade de voto do sócio-eleitor. Houve muita dúvida, não houve acúmulo suficiente para aprovar nesse momento, mas essa é uma bandeira que eu acho que com diálogo e tendo ambiente de normalidade institucional e de relativa pacificação dos debates e diálogo, eu acho que é possível construir também um convencimento em torno dessa bandeira para determinadas categorias de sócio-torcedor com determinado tempo de contribuição. E tornando o Vasco cada vez mais um clube aberto e envolvendo cada vez mais sócios e torcedores no dia a dia da vida do clube. Então, eu acho que há caminho, sim, para avançarmos nessa proposta. Ela não havia amadurecido suficiente para o momento em que nós já aprovamos a proposta de reforma do Estatuto, que foi finalizada no início desse ano, mas certamente esse é um tema que pode e deverá ser retomado, e eu acho que conseguiremos construir consenso em torno dele, como construímos em torno da bandeira da eleição direta. E, por fim, essa questão é fundamental. O Vasco, ele tem que ser senhor do seu destino, né? E, portanto, nós temos que criar um ambiente de consolidação institucional, e eu acho que essa nossa convergência é um pontapé de partida importante nesse rumo. Nós estamos mostrando que é possível partir de trajetórias distintas, ter perfis distintos, mas movidos pela mesma paixão e mesmo objetivo, que é reerguer o Vasco. Isso se torna complementar e virtuoso para um novo ciclo de vitórias e glórias do Vasco, que é isso que todos nós queremos. Que bom, fico feliz, Luiz, em saber que você compartilha aí desse movimento. A gente acha que isso é muito estratégico para o Vasco que a gente quer construir, né? Inclusive, acho que quando a gente conseguir mostrar para os conselheiros todos, né, de que existe aí uma harmonização entre esse interesse e resolver o problema da asfixia financeira do clube, de que esse é um movimento estratégico também nesse sentido, a gente tem certeza que os vascaínos vão se unir em torno daquilo que sempre for melhor para o Vasco, né? Eu acho que está na hora de todos nós vascaínos, né, entendermos que o nosso clube não tem como caminhar para frente e voltar a ser realmente protagonista do futebol brasileiro e de outros esportes, se a gente não superar esse momento que a gente vive de muita mágoa, né, um momento de muita fragmentação, de muita divisão, né, de muita negatividade, e a gente baixar um pouco a bola de todo mundo. Repito, o convite está feito aqui para conhecer o Somamos, Luiz, para todos os vascaínos, todos os grupos políticos, todos os vascaínos que não são de grupos políticos também estão convidados, né? O Somamos, como o nome diz, eu acho que realmente a gente acertou muito na escolha do nome, né? O Somamos é para todos, porque a gente acredita que todos somam.
Então, esse é o Vasco que a gente quer construir. Se você ainda não teve a oportunidade de conhecer o projeto Somamos, venha conhecer, né? Venha entender o que a gente quer fazer para o Vasco voltar a ser grande, né? Quem são os parceiros que nós estamos trazendo, né? Nós temos muita oportunidade para o Vasco, muita gente que não iria investir no futebol brasileiro, mas que está acreditando nesse projeto em função das pessoas e das empresas que estão aceitando fazer parte desse projeto, né? Isso credibiliza muito o Vasco, e eu conto muito com você, Luiz, para me ajudar dentro do Conselho de Beneméritos, dentro do Conselho Deliberativo, né? Entre os poderes todos do Vasco, né? Porque você conhece isso como a palma da mão, inclusive já foi presidente do Conselho Deliberativo, tem experiência no assunto, e a gente jamais poderia sonhar em construir um Vasco forte sem que isso fosse realmente feito através de uma consolidação institucional, né? O nosso projeto, ele não é um projeto de ameaçar pessoas, ele é um projeto de fazer as pessoas caminharem juntas. A gente acredita na construção de um sistema administrativo no Vasco, onde a gente possa ter, através de uma reforma estatutária, um programa de integridade sendo instalado que proteja a instituição dos seus dirigentes, inclusive do seu presidente, né, para que limites estatutários sejam estabelecidos através do diálogo, de uma construção democrática. Se eu for brindado com essa honra de ser presidente do Vasco, eu aqui, diante de todos os vascaínos e vascaínas, me comprometo a cumprir fielmente o nosso estatuto, né, a respeitar o nosso estatuto, a respeitar os poderes do clube e a sempre tentar construir, através do debate e do diálogo, o que for melhor para o Vasco. Eu tenho certeza absoluta que a grande maioria esmagadora dos vascaínos quer o melhor para o Vasco. E eu pretendo ser um mediador que vai emprestar muito do seu talento. Luiz, você é um grande professor de ciência política, pode me ajudar muito, né, tanto no aconselhamento, do ponto de vista estratégico político, como do ponto de vista de botar a mão na massa mesmo, porque eu sei que você é uma pessoa que gosta de botar a mão na massa e construir juntos, tijolo a tijolo, né, uma construção sólida e permitir que o Vasco tenha um crescimento, mas que esse crescimento seja sustentável para que ele possa ser mantido ao longo dos anos, recorrente esse crescimento e institucionalizado para que a gente tenha um clube onde, em primeiro lugar, a gente mesmo se autodetermine e se respeite. Eu acredito muito nesse Vasco. Levin, nossa convergência é total nessa agenda que você acabou de anunciar. Mesmo porque, aí eu falo agora um pouco pelo meu viés de professor, estudioso da ciência política, qualquer democracia, ela depende de um sistema de pesos e contrapesos, né? Para poderes imperiais, por mais bem intencionados sejam as pessoas que o exerçam, elas tendem a gerar distorções na gestão, inevitavelmente. Então, a modernização do Estatuto implica ter um sistema de freios e contrapesos efetivo, né? E isso não deve ser visto como algo negativo, é algo positivo de modernização institucional. Então, eu acho que isso é um dos pontos da nossa agenda de reforma. Os poderes têm que se respeitar, tem que ter uma relação harmônica, não podem se atropelar e têm que estar irmanados nessa visão de consolidação institucional, de defesa institucional. E eu diria, Levin, esse é o meu diagnóstico, quer dizer, criar um ambiente institucional de diálogo construtivo, eu diria que é o elemento chave para qualquer modelo de inovação, de gestão que queira ser exitoso, né? Enquanto perdurar um clima de turbulência, instabilidade, nós não damos segurança para os investidores que querem investir no Vasco. Eles querem investir em algo que tem segurança, que poderão desenvolver um projeto de médio e longo prazo sem maiores turbulências ao longo do caminho. Então, é essa segurança que nós temos que dar, em primeiro lugar, aos sócios e torcedores do Vasco. Mas isso sinaliza para fora
um ambiente de solidez institucional e de visão de futuro do clube, né? Por isso é que eu estou muito animado, muito alegre com a nossa convergência, porque eu acho que nós estamos dando aqui um recado para todos os sócios do clube, para todos os atores políticos do clube, mas também um recado para fora do clube. Quer dizer, quem nos observa com interesse de investir no futuro do Vasco, observa aqui uma opção de convergência baseada em seriedade e compromisso. Então, estou muito feliz aqui com o nosso encontro, com a nossa convergência, com a nossa união, certos de que sairemos vitoriosos dessa batalha e o Vasco reconquistará seu caminho de glória. Eu também estou, Luiz, muito feliz, muito contente. Muito obrigado aí por esse apoio, realmente me honra muito. E, de fato, você tem toda a razão, né? Porque quando a gente percebe o tamanho do problema financeiro do Vasco, mesmo uma reestruturação de dívida, como a gente propõe, onde nós propomos substituir uma dívida de curto prazo por uma dívida de longo prazo, essa dívida de longo prazo ela não é para ser paga em 3 anos jamais, porque não há, pelo tamanho da nossa dívida, não tem como a gente pagar uma dívida de longo prazo em 3 anos. Então, o investidor ele realmente precisa ter uma sinalização nossa interna de segurança, de estabilidade, de que existe um projeto de Vasco sendo consolidado e que a instituição se autodetermina, respeita as suas regras internas, para que haja efetivamente esse aporte e a gente possa realmente resolver o problema do Vasco de verdade, e não ficar aí contando história para o torcedor, né? Sem essa segurança, sem essa estabilidade, é muito mais difícil você atrair investimento externo. Então, a gente precisa fazer o nosso dever de casa, e eu tenho certeza que com uma pessoa racional como você, né, ponderada, que é respeitada por todos os vascaínos, nós vamos construir essas pontes de diálogo para que a gente possa implementar o Somamos, porque nós vemos que o Somamos realmente ela acende uma luz no fim do túnel aí, para que a gente possa efetivamente levar o Vasco o mais rápido possível ao lugar onde nós todos queremos que o Vasco esteja. Luiz, muito obrigado. Sandro, está contigo aí. Acho que o bate-papo aí foi muito bacana, Sandro. Nós nem deixamos o Sandro Foi muito bacana. Foi bacana, eu fiquei aqui na escuta. Eu quero dizer o seguinte a você, torcedor vascaíno, está acontecendo exatamente aquilo que você sonhava, para o Vasco voltar ao topo de tudo. Está acontecendo a pacificação do Clube de Regatas Vasco da Gama. É um momento em que você, torcedor do Vasco, pode participar dessa pacificação também. É um momento importante na história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Aqui na live do Leven, você tem a presença do nosso futuro presidente Levenciano, tem a presença do grande benemérito Luiz Manuel Fernandes e tem a presença de torcedores e sócios que estão vendo, neste momento, o início de uma pacificação. A paz está voltando ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Para selar isso, para carimbar isso, decretar isso de uma vez por todas, é só você colocar o seu voto ali. Levem, juntamente com esses grandes beneméritos, grandes torcedores vascaínos de verdade, vão pacificar o Vasco da Gama e tornar o Vasco novamente um clube de grandeza ali, que ninguém vai conseguir chegar em todos os sentidos, porque a torcida do Vasco é diferente em tudo. Ela já provou isso no último ano, ela provou isso nessa temporada também. O abraço da torcida, com o nosso presidente, com os nossos sócios, todos se empenhando num clube em que a paz possa reinar, eu não tenho a menor dúvida de que teremos títulos, teremos glórias e com grandes ídolos vestindo essa camisa aqui, a camisa do Vascão da Gama. Obrigado, Leven, nosso futuro presidente, obrigado, Luiz Manuel Fernandes. Eu digo que esse é um momento histórico porque vai acontecer, sim, essa pacificação, tendo Leven à frente, tendo você no comando, você aí, um grande vascaíno, grande benemérito,
E eu tenho absoluta certeza que o torcedor do Vasco, nesse momento, está feliz, porque os resultados não vão vir, as coisas não vão acontecer, a grana não vai entrar, se não tivermos um clube ali com pessoas sérias, com pessoas que tenham credibilidade, com pessoas que possam ajudar nessa pacificação. Obrigado, Luiz Manuel Fernandes. Esse é o primeiro passo, eu tenho absoluta certeza que mais grupos, mais sócios torcedores, mais sócios votantes vão estar juntos aí nessa caminhada. E é isso, Sandro, Luiz, vai dar Vasco, gente. Vai dar Vasco. Um grande abraço e vamos à vitória, né? Vai dar Vasco, leva em 2020. Com essa fera aí, Luiz Manuel Fernandes sabe tudo em produção. Ele sabe tudo e mais um pouco, né? De Clube de Regatas Vasco da Gama, de tudo. Cadê professor? Eu vou te falar uma coisa, rapaz. O Vasco, eu só o Vasco tem essas pessoas inteligentes assim. Eles ficam olhando para mim aqui. Só o Vasco tem essas pessoas inteligentes assim. Isso é o Vasco, rapaz. Tá pensando o quê? Levem, um abraço a você também. Vai dar Vasco. Nós voltamos aqui. Deixa eu pedir aos vascaínos, aos sócios, aos não sócios, para ativar o sininho, o canal do Lé, para receber a notificação. Né? Tendo qualquer coisa bacana e interessante, você vai receber a notificação. E se inscreva no nosso canal também. Tá chegando a hora do nosso Vascão voltar a ser aquele Vasco. Aquele Vasco de tantas alegrias dentro, fora de campo. Aquele Vasco respeitadíssimo. Tá chegando a hora e a gente conta com você. Leve em 2020. Vai dar Vasco. Boa noite, torcida vascaína. Boa noite, Brasil.